E graças a Deus, eu posso dizer por mim, eu fui liberto disso. Eu fui encontrado por Cristo e hoje eu posso dizer que eu tenho experimentado a presença dele de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Por vezes, eu posso confessar para vocês, eu fui apenas um frequentador de igreja e talvez até fazia coisas para Deus, mas não fazia de todo o coração. E eu acredito que hoje Deus está nos chamando a isso, a fazer não apenas para Ele, mas fazer por Ele, porque é isso que importa. Quando o nosso coração de fato está entregue a Ele, aí é que a situação muda. Aí é que nós conseguimos sair de fato do poço da solidão, do poço dos vazios que cercam o nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que o Espírito Santo de Deus me inspirou para poder trazer para cada um de vocês. Eu espero que essa mensagem possa falar com você, possa fazer sentido para você e não apenas fazer sentido, mas que ela possa destravar algumas áreas da sua vida que talvez estejam travadas hoje. Eu creio que hoje é um dia em que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Não porque apenas é uma motivação, não apenas porque eu quero te motivar, mas porque eu creio de fato no agir do Espírito Santo. Eu creio que Deus ele pode destravar áreas onde nós, por muitas vezes, tentamos fazer com a nossa própria força. Mas quando nós nos rendemos ao trato do Senhor, ao trabalho dele, nós vamos perceber que o Senhor, ele tem poder para nos capacitar e nos levantar de onde muitas vezes nós não conseguimos sair com a força do nosso braço. E por isso, eu gostaria de falar com você hoje sobre um tema que por muitas vezes foi difícil até mesmo para mim de lidar, porque eu vivi isso na pele, e eu acredito que você também possa ter passado por isso, que é sobre a solidão. Mas antes de nós começarmos essa mensagem, eu gostaria, como de costume, fazer uma oração. Não apenas por um mero costume do canal, como eu venho frisando nas últimas mensagens, mas porque eu creio de fato que quando nós oramos e entregamos a direção das nossas vidas a Deus, certamente será algo extraordinário. Não porque tem um homem aqui falando, não. Porque aquilo que eu posso falar tanto pode servir para você quanto não pode. Mas quando é a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Mesmo que talvez ela não sirva para uma ou duas pessoas, ela pode servir para muitas pessoas, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor não volta vazia. A Bíblia também diz que por uma ovelha perdida, por uma pessoa perdida que é encontrada, há festa no céu. Então eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com que uma pessoa apenas, se um ver essa mensagem e for transformado, se apenas uma pessoa ela for encontrada por Cristo hoje, se apenas uma pessoa, o Espírito Santo transformar a vida dela hoje, eu já vou ter cumprido aqui o meu propósito, que é ser um mensageiro dessa palavra, dessa boa nova, que transforma vidas, não só a minha, mas a de inúmeras pessoas, e vai continuar transformando até que Cristo volte para levar a sua igreja para onde Ele prometeu, que é o céu, onde lá nós estaremos com Ele para sempre e seremos completos, a nossa alegria será completa para sempre. Amém? Então se você recebe isso, se você recebe essa oração, feche seus olhos. Se você não pudesse fechar seus olhos, só apenas ouça essa oração e receba ela no seu coração. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua paternidade, meu Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, na minha vida, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem feito eu experimentar, para que eu possa, assim, compartilhar com os meus irmãos, meu Pai, a tua palavra. E não apenas, meu Pai, uma experiência, não apenas um conhecimento, mas uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é tão poderosa que a Bíblia diz que ela pode separar juntas de medulas. A palavra é apta para poder discernir o mais íntimo e profundo dos corações. Eu não sei o que essa pessoa está passando agora,
Eu não sei o que ela precisa, eu não sei a necessidade, eu não sei qual é a carência, meu Pai, que ela está passando. Mas eu sei de uma coisa, meu Pai. A tua palavra não volta vazia. Eu quero declarar, meu Pai, crendo no teu Espírito Santo, que o Senhor fará aqui algo extraordinário. Não porque eu estou falando, não porque eu mando no Senhor, mas porque eu creio que é a tua vontade, meu Pai, para que nós possamos ser luz nesse mundo. Sal da terra e luz no mundo, refletindo a tua luz. Meu Pai, eu quero declarar no início dessa oração que cadeias serão quebradas nesse momento. Que cadeias da escravidão, da depressão, que cadeias da escravidão, da solidão, elas serão rompidas nesse momento. Que onde há trevas, haverá luz. Onde há falta de ti, onde há vazios, que talvez não são apenas uma carência tua, mas sim por algum motivo ainda que nós não sabemos. Pai, eu gostaria de te pedir, por favor, meu Deus, vai de encontro à vida dessa pessoa agora, meu Pai. Eu não sei se ela foi ferida por pessoas, eu não sei se ela colocou a expectativa dela em pessoas, mas se frustrou, se machucou e por isso ela tenta se proteger. Mas, meu Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, com teu amor, vá em encontro a essas pessoas agora, Jesus. Eu te peço, por favor, Espírito Santo, transforma vidas neste momento. Cura, liberta, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ver e ouvir e assim nos convertermos dos nossos maus caminhos e assim possamos achar, meu Pai, a tua presença, que é tudo que nós precisamos, Senhor. Eu te peço, por favor, meu Pai, crendo na autoridade que há sobre o teu nome, que é o nome de Jesus, que vidas serão libertas hoje. Que pessoas, meu Pai, terão despertar. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Eu creio e declaro. E aqueles que acreditam dizem amém. Tendo isso em mente, queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que tem como tema, que tem como título, Vencendo a Solidão com Jesus. E como título principal, Do Poço ao Propósito. Hoje eu quero falar sobre o vazio que a solidão causa nos nossos corações. Uma pessoa, certa vez, ela comentou, de forma muito sábia, que o ser humano ele tem um vazio exatamente, proporcionalmente, do tamanho que Deus pode preencher. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, quando ouvem isso, estão passando por um quadro de depressão, de tristeza, elas vêm e falam, mas eu conheço a Cristo, e depressão, doenças mentais, não é falta de Deus, e eu concordo com essa afirmação. Eu não tenho dúvidas que não seja. Mas eu acredito que nem todas as pessoas ainda conhecem a Cristo. E às vezes aquilo que não serve para você no momento pode servir para outra pessoa, porque ela ainda não teve esse encontro. E às vezes tem pessoas que dizem conhecer a Cristo, mas de fato não tiveram encontro com Ele. Como é que eu sei disso? Eu fui uma dessas pessoas. Muitos anos se passaram na minha vida desde que eu fiz a minha primeira profissão de fé. Só que quando de fato eu percebi que eu precisava entregar minha vida para Jesus, de fato dando o controle dela, foi há pouco tempo, há meses atrás. Eu entendi, eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu precisava que Ele de fato governasse a minha vida. Porque eu olhei para a minha vida certo dia e eu percebi, caramba, todas as escolhas que eu poderia tomar na minha vida para poder destruí-la, eu tomei. Eu tive que assumir isso, essa responsabilidade, e não foi fácil, porque assumir responsabilidades é algo difícil. Você assumir que você destruiu a sua vida com as suas escolhas não é fácil, mas é necessário. Mas esse conhecimento, esse convencimento só vem se o Espírito Santo de Deus, que traz luz, que traz a verdade, ele estiver no nosso coração. E graças a Deus eu posso dizer por mim, eu fui liberto disso. Eu fui encontrado por Cristo e hoje eu posso dizer que eu tenho experimentado a presença dele de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Por vezes eu posso confessar para vocês, eu fui apenas um frequentador de igreja, fui uma pessoa sentada no banco da igreja e talvez até fazia coisas para Deus, mas não fazia de todo o coração. E eu acredito que hoje Deus está nos chamando a isso, a fazer não apenas para Ele, mas fazer por Ele, porque é isso que importa. Quando o nosso coração de fato está entregue a Ele, aí é que a situação muda.
Aí é que nós conseguimos sair de fato do poço da solidão, do poço dos vazios que cercam o nosso coração. Mas isso é possível quando nós entendemos que o nosso Deus, ele não está com dedos apontados para nós para poder nos julgar, mas está com o coração aberto, com os braços abertos para poder nos acolher. E é isso que eu quero que você entenda no início dessa mensagem. Que eu não estou aqui para poder tacar pedra em você, pelo contrário. Eu sou tão falho, tão pecador quanto você e careço da glória, da graça, da misericórdia do Senhor. E Ele me alcançou. E uma palavra que eu tenho compartilhado com as pessoas à minha volta, que muitas vezes elas sentem a solidão que eu sentia, é um capítulo da Bíblia de Salmos, no Salmo 27 de Davi, onde ele nos ensina que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos para não temer mal algum, para não ter nenhuma dúvida do próximo passo, para não ter nenhum sentimento de vazio no nosso coração. Quando eu percebo a declaração de Davi, que ele fala sobre Deus, eu, sendo bem sincero, eu não posso pensar apenas que esse homem, ele está falando isso aqui da boca para fora, porque ele fala com uma convicção e com uma coragem que, sendo bem sincero, se isso aqui não for verdade, eu não sei o que é. Talvez você precise mais do que ouvir, mas experimentar na sua vida. Mas para que nós possamos entender isso, eu quero compartilhar com você esse salmo. Esse salmo que toda vez que eu leio, ele toca o meu coração e vai no mais íntimo do meu ser. Eu gostaria de compartilhar com você esse salmo que a própria Bíblia diz, na versão que eu estou lendo, que é um salmo restaurador, um salmo de Davi. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. A quem temerei? É uma pergunta que Davi está fazendo. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Como é que você pode me convencer de que um homem como Davi, um homem que era general de um exército, que era quase invencível, ele faz esse salmo declarando a sua confiança no Senhor, e ele está falando isso tudo aqui da boca para fora? Não é possível, isso não entra na minha cabeça. É de fato um homem aqui que percebeu que por mais que ele tenha um exército poderoso, por mais que ele seja vencedor de batalhas, por mais que ele seja comparado com a luz de Israel, ou seja, ele é a lâmpada de Israel, por mais que ele fosse um rei que apontasse para o reinado de Deus, mesmo assim, ele está reconhecendo que ele só é quem ele é. Ele só tem a confiança que ele tem. Ele só tem a coragem que ele tem. Porque ele está apegado a uma confiança de que o Senhor, Ele é o seu Deus. E de que a proteção, o amparo, o socorro que ele precisa está no Senhor. E então, entendendo isso, olha só. Isso me constrange. Olha só o que Davi vai falar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Ou seja, em outras palavras, o que Davi está dizendo? No momento da adversidade, o Senhor me esconderá no teu abrigo, o Senhor, nele eu repousarei. Ele será o meu descanso. Quando eu estiver fraco, o Senhor me colocará sobre a rocha e firmará os meus passos. E também ele continua dizendo: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso, oferei sacrifício de júbilo. Sabe o que é júbilo? É alegria. Por causa disso tudo que o Senhor me fez, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. E cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, olha só o que Davi está falando. Quando Deus disse para ele, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti,
O teu rosto, Senhor, eu buscarei. Então ele continua dizendo: não esconda, Senhor, de mim a tua face. Não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe, e esse aqui é o versículo que eu mais amo nesse salmo, porque muitas vezes as pessoas que nós mais colocamos a nossa confiança, elas principalmente são as que mais nos decepcionam. Há um certo autor de um livro que ele diz assim: não são os de fora que nos decepcionam, que nos traem, são os íntimos. Infelizmente, aqueles que nós mais confiamos são aqueles que nos causam talvez as nossas maiores decepções. Mas ainda assim, olha só o que Davi vai falar. Porque quando meu pai e minha mãe, aqueles que eu mais confio, me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor me acolherá. O Senhor me amparará. O Senhor cuidará de mim. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e também os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Sabe, depois de ler esse salmo, quando eu li pela primeira vez esse salmo, sabe, em outra versão, eu fiquei pensando, gente, como é que um homem pode declarar tamanha confiança em Deus? Eu não posso crer que um homem que diz cada palavra dessa, forjada como ferro, eu não posso crer que um homem que disse tal coisa de Deus e termina da forma como a Bíblia diz que terminou, e historicamente como ele terminou, eu não posso dizer que esse homem está falando da boca para fora. Não tem como. Não tem como ele estar falando isso aqui da boca para fora. O que mais me chama a atenção, como eu já disse, é o versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é um estado de plena confiança no Senhor. Mas sabe o que nos impede de conhecer a Deus dessa forma? É que muitas vezes nós estamos com a nossa atenção voltada para outras coisas. E Davi, ele vem mostrar e corrigir o nosso coração nesse sentido. Muitas pessoas estão enfrentando um vazio terrível, que é o vazio da solidão. E, sendo bem sincero, por já ter passado por isso, muitas vezes, inúmeras vezes na minha vida, eu tenho uma seriedade e um cuidado muito amplo para poder falar sobre esse assunto. Porque não é algo que deve ser negligenciado. Não é algo que deve ser levado como brincadeira. Solidão é coisa séria. Talvez nós vivemos uma geração que se propõe a ser a geração mais conectada. Mas nós nunca vimos um ápice tão grande de pessoas solitárias ao lado de tantas pessoas, supostamente. Porque quando eu entendo que o Senhor, Ele nos guia, eu percebo que quando nós estamos sozinhos, muitas vezes é porque a nossa atenção está voltada para as decepções que as pessoas estão nos causando. E é por isso que Davi, ele corrige o nosso coração já no início desse salmo. Ele vai corrigindo o coração de muitos que estão por aí colocando a sua confiança em homens, quando ela deveria, na realidade, estar naquele que nunca decepciona, que é o Senhor dos Exércitos. E quando nós percebemos isso, nós vamos entender que o problema do porquê que muitos estão enfrentando a solidão é justamente por causa disso. Porque estão confiando em outras coisas, em pessoas, em relacionamentos, ao invés de depositarem sua confiança plena no Senhor. Eu posso falar sobre isso com propriedade, porque eu passei por isso. Eu costumo contar esse testemunho, e eu vou contar de uma forma bem rápida. Eu passei por muito tempo na minha vida vivendo escravo de um medo. Desde pequeno, que eu posso me recordar, eu sempre tive uma indagação no meu coração, que é: será que um dia eu vou encontrar alguém para poder compartilhar a vida? Será que um dia eu vou me casar? Eu sempre pensava assim, sabe? E quando eu me tornei adolescente, um pouco mais capaz de poder tomar algumas decisões, eu me relacionei com algumas pessoas que eu percebi que elas não poderiam de fato
trazer aquilo que eu esperava. Porque muitos desses relacionamentos acabaram por causa do seguinte sentimento. Eu gosto dessa pessoa, mas ela não gosta de mim da mesma forma que eu gosto dela. E sabe qual era o problema? Não era que essa pessoa, de fato, que eu estava me relacionando naquele momento, ela não tivesse o sentimento por mim, que ela não gostasse de mim. O problema é que eu estava vazio. E porque eu estava vazio, eu estava fazendo uma transferência para aquela pessoa. E isso é o que afundou os relacionamentos que eu tive. 3 no caso. E quando eu paro para pensar nesses relacionamentos, e principalmente no último, eu começo a perceber que o vazio é algo que todos nós, como seres humanos, teremos de um dia enfrentar. E eu só comecei a vencer esse vazio quando o relacionamento que eu tinha, o último de amizade, ele acabou. E quando ele acabou, talvez ele não acabou da forma como eu gostaria que ele terminasse. Mas eu tenho certeza que acabou do jeito que deveria terminar. Porque no momento de maior dificuldade, no momento de maior solidão, que foi quando eu perdi aquele relacionamento que eu gostava muito, que significava muito pra mim, foi quando eu conheci a presença do Senhor de verdade. Foi quando eu conheci o amparo, o socorro de Deus de verdade. Foi quando eu deixei de passar por um nível raso e comecei a entrar num nível de profundidade muito maior com Deus. O triste é que muitos de nós só chegamos a Deus nessa situação. Por quê? Porque nós só entendemos a presença de Deus quando nós estamos com a nossa atenção totalmente voltada para Ele. E quando nós temos muitas coisas ao nosso redor, muitas vezes a nossa atenção está dividida. E isso é que acontece em Jeremias. Quando nós vamos ler Jeremias capítulo 29, a carta dos exilados, nós vamos perceber que isso é que aconteceu com o povo de Israel. Sabe, muitas vezes nós lemos Jeremias capítulo 29, versículo 10, aliás, versículo 11, que diz bem assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que esperais. E nós só lemos essa parte. E aí tem muita gente que dá glória a Deus, que fica feliz, sabe? E eu não tiro a razão dessas pessoas, eu não falo que isso é errado, mas muitas vezes eu acho que a gente não para analisar o contexto desse versículo. Porque se nós parássemos para pensar no contexto, no que está inserido essa carta, nós poderíamos perceber a profundidade dessa afirmação de Deus. Porque quando Deus está falando isso para esse povo aqui, esse povo não está vivendo um tempo bom. Pelo contrário, eles estão vivendo num tempo de dificuldade. Eles estão exilados, ou seja, eles estão fora da terra natal deles. Eles estão contra a sua própria vontade, escravizados em outra terra. E quando Deus afirma isso, olha só o que Deus vai falar para eles. Eu gostaria de ler com vocês a carta completa, até o versículo 14 pelo menos, para que vocês possam entender o que Deus está querendo nos revelar hoje. A Bíblia diz assim, a carta aos exilados. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, o rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, o que Jeremias vai dizer, o que Deus vai falar através da boca de Jeremias para um povo que está exilado. Ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. O que nós precisamos entender aqui, primeiramente? É que esse cativeiro, Deus está deixando muito claro aqui. Eu fiz com que esse cativeiro acontecesse na sua vida. Às vezes tem problemas que nós estamos reclamando, mas é um problema que Deus enviou na nossa vida para nos destruir? Não. Para nos forjar. Porque olha só o que Deus vai falar para eles. Ele dá uma instrução.
Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, que onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. O que Deus está falando aqui para esse povo que está cativo? Para esse povo que está exilado, para esse povo que está preso contra a sua própria vontade. Ele está dando uma orientação. Multipliquem-se, porque vocês vão ficar aí por muito tempo. Tenham casas, tenham plantações, tenham filhos aí, para que vocês não pereçam. E orem para que essa cidade tenha paz, para que a paz dessa cidade seja a vossa paz. E não se enganem, porque há profetas entre vós que vão tentar enganar vocês. Vão tentar fazer com que vocês deem ouvidos aos seus próprios desejos e sonhos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, eles estão apenas no início, achando que vão ficar ali pouco tempo, mas Deus já está anunciando a sentença. Eles vão ficar lá 70 anos. Depois de 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E agora sim, depois de ter falado, olha só, não se engana, deixa aquilo que esses profetas falsos, que eu não enviei a vosso meio, deixa para lá o que eles estão falando. Não se enganem, não se preocupem com seus próprios sonhos, nem com suas próprias vontades, porque assim diz o Senhor. Agora sim, o versículo 11. Porque eu, o Senhor, bem sei os planos que tenho a vosso respeito, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E eu quero ler até aqui. O Senhor é muito claro que muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, de pessoas, e isso está tirando o nosso foco. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque se Ele não tivesse dado esse comando para esse povo continuaria vivendo a vida do jeito que quer. E não do jeito que na realidade precisam e querem viver de fato. O Senhor, Ele nos traz a revelação de que Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito. E Ele nos garante que são planos de paz e não de mal. E por que Ele fala antes disso? Para que nós possamos deixar de lado as nossas vontades, os nossos sonhos. Porque muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, atrás de pessoas, para poder tentar preencher vazios no nosso coração, para poder tentar preencher um lugar que só pode ser preenchido por Ele. E nós estamos tentando colocar pessoas, projetos, sonhos no lugar que só pertence a Ele, pensando que assim nós chegaremos ao lugar onde nós esperamos. Mas o Senhor nos dá um alerta. Não dê ouvidos às suas vontades, não dê ouvidos aos seus próprios sonhos, porque eu, o Senhor, digo, eu é que sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, planos de vos fazer prosperar e vos dar um futuro de esperança, o futuro que vocês esperam. O Senhor nos conhece melhor do que nós próprios nos conhecemos muitas vezes. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida, nós somos enganados, nós somos traídos por aqueles que nós colocamos a nossa expectativa, nós nos frustramos e muitas vezes isso faz com que o nosso coração esteja fechado para o Senhor. Porém, o Senhor nos alerta dizendo, olha para mim,
Eu sei o plano que eu tenho a seu respeito. Eu sei onde você quer chegar de verdade. Você só precisa de abrir mão das suas próprias vontades e começar a me buscar de todo o seu coração. E quando você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. Quando você me buscar de todo o seu coração, aí é que você acha. Foi aí que eu encontrei o Senhor. Numa situação, talvez não calamitosa como nesse povo, como no caso desse povo, mas uma situação onde eu me via em escassez de recursos, em escassez de planos, em escassez emocional, em escassez até espiritual, muitas vezes. Mas o fato é que quando nós estamos nesse lugar, Deus está nos conduzindo a um lugar de aprendizado e de sensibilidade à sua palavra. E se não fosse assim, Ele não teria falado, nos dando a indicação de que quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, nós o acharíamos. Se Ele não nos levar para esse lugar, muitas vezes de escassez, nós não chegamos onde nós deveríamos de fato chegar. E o que significa buscar o Senhor de todo o nosso coração? Mateus capítulo 18 vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 3, Jesus Cristo que fala isso. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. E eu quero ler até aqui. O que Cristo está falando quando Ele nos diz que para poder herdar o reino dos céus, nós temos que ser como crianças? Cristo está nos pedindo para nós sermos imaturos? De forma alguma. Cristo, Ele está nos ensinando a ter um coração acessível. Porque isso é que nos diferencia das crianças que nos rodeiam. Porque elas têm um coração acessível. Elas acreditam de fato. Muitas vezes nós estamos tão feridos pelas situações que nós vivemos. Nós estamos tão fechados, nós estamos tão magoados, que nós criamos uma barreira para tentar nos proteger. Mas esse excesso de proteção, muitas vezes está endurecendo o nosso coração. E está nos impedindo de ter um coração acessível, para que nós possamos enxergar a boa e agradável presença de Deus na nossa vida, a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós permitimos que o nosso coração esteja num lugar de acessibilidade para o Senhor, aí de fato nós conseguimos entender e ser preenchidos por Ele. Mas não é fácil. Não é fácil porque isso exige que nós possamos reconhecer o Senhor, assim como a mulher samaritana. E aqui que eu quero começar de fato a nossa mensagem. Essa que eu te dei foi só apenas a introdução. Agora eu quero falar de fato sobre o clímax dessa mensagem, que é a história dessa mulher. Porque essa história não é apenas a história de uma mulher. É a minha, é a sua história talvez. Porque essa é a história de uma mulher sedenta. Uma mulher que estava vazia, que estava à procura de ser preenchida, mas que estava procurando no lugar errado. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que estava literalmente do lado do poço, não no fundo. Mas talvez na sua vida ela pudesse dizer, eu estava no fundo do poço. Eu quero ler com você João capítulo 4, a partir do versículo 1. E eu quero que nós possamos, nesse momento, olhar essa história de uma ótica talvez um pouco diferente do comum. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus e a samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não os batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Isso seria equivalente, se eu não me engano, a mais ou menos a meio-dia ou na parte da tarde. Um horário onde estava bem quente, por sinal. Então, a Bíblia conta o seguinte, que veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele pediu essa mulher água. Até aí, você pode pensar, caramba, é uma coisa natural. Só que naquela época, um homem
falar como uma mulher a sós, aquilo era muito mal visto. Era contra as regras sociais daquela sociedade. E além de tudo, para piorar, nós vamos entender que esses dois são de povos, de heranças diferentes. Eles não eram povos que se davam bem. Mas Jesus, quebrando o protocolo, quebrando todos os paradigmas no seu amor, ele vem e fala com essa mulher: dá-me de beber. Não querendo água do poço, mas sim incitando uma conversa para que essa mulher ela pudesse receber aquilo que ela tanto procurava. E a Bíblia vai nos dizer porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A Bíblia que está falando, não sou eu. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aqui eu quero parar um pouco e te explicar uma coisa. Quando Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, muitas vezes a gente lê isso e não percebe a profundidade dessa conversa. Mas a verdade é que quando Jesus Cristo fala o dom de Deus, quando a gente vai olhar no original dessa palavra, que está em grego, nós vamos perceber que um dos significados dessa palavra é dom gratuito, é graça imerecida. Nós vamos perceber que essa palavra significa presente, dádiva de Deus. Um presente que a gente não faz por merecer, um presente que a gente simplesmente recebe. Ou seja, o que Jesus está falando para essa mulher? Se você percebesse que eu não quero tomar de você, como muitos tentaram fazer, mas sim que eu quero acrescentar a você algo que você precisa e te oferecer isso de graça, se você me pediria para eu poder te dar, e assim você receberia. Sabe? Essa conversa é tão profunda porque essa mulher... Vamos continuar lendo o texto. Eu quero que você perceba o que essa mulher passou até chegar no ponto que ela chegou aqui. Então a história continua nos dizendo o seguinte: disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, tu não tem nem com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Essa mulher aqui, ela está respondendo com sarcasmo. Sabe o que isso mostra dessa mulher? É que essa aqui é uma mulher ferida. Essa aqui é uma mulher que ela está tentando se proteger, porque talvez muitos já fizeram essa proposta para ela. Não essa proposta que Cristo está fazendo para ela, de oferecer ela algo. Mas muitos talvez tentaram oferecer aquilo que ela achava que estava procurando, quando na realidade só vieram e tomaram. E provavelmente essa mulher estava pensando: esse aí é só mais um. É só mais um que quer se aproveitar de mim. É só mais um que quer tomar de mim mais do que os outros já tomaram. Esse aí é só mais um. Então ela responde Jesus com sarcasmo, porque ela estava ferida. Mas Jesus, movido de íntima compaixão, de misericórdia, porque ele é o amor em pessoa, ele não trata essa mulher dando uma resposta como muitos de nós faríamos. Ele fala o seguinte: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então a mulher agora já muda de figura. Ela percebe que Jesus está falando sério. Ele não está querendo tomar dela, mas ele está querendo oferecer a ela algo. Então ela diz o seguinte: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar a água. E disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então a mulher responde: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só o que Jesus está fazendo ela reconhecer aqui. Agora nós entramos num ponto muito importante dessa mensagem, que eu volto para o início dessa mensagem. Você lembra do que eu falei no início? Que para eu poder alcançar o que eu estou vivendo hoje, da presença de Deus, eu tive que reconhecer de fato Ele como meu Senhor.
Eu tive que reconhecer de fato que as minhas escolhas destruíram a minha vida, estavam destruindo a minha vida e que eu estava caminhando para um abismo. É isso que ele está fazendo com que essa mulher aqui ela reconheça. Porque não há transformação, não há salvação sem exposição genuína. Não para que haja humilhação, mas para que haja cura. Não há ferida que seja curada se ela não foi exposta antes. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. E é por isso que muitas vezes nós não alcançamos a cura que nós precisamos. Mas eu acredito que assim como Jesus ele está falando para essa mulher samaritana aqui, ele também está falando para mim e para você hoje. Se nós quisermos viver o mais profundo nele, se nós quisermos de fato viver dessa água que jorra de uma fonte de vida eterna, se nós quisermos de fato sermos preenchidos por completo, essa salvação, essa água está à nossa disposição. Desde que nós venhamos ser sinceros com ele. E assim nós venhamos reconhecer a verdade que nos rodeia, a verdade da nossa vida, a nossa verdadeira situação, para que ele venha e nos cure plenamente. Se você quiser, você pode fazer isso hoje. Você pode tomar a mesma atitude que essa mulher tomou. Ela diz a verdade: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. E Deus é espírito. É importante que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher, ela diz o seguinte: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Biblicamente falando, a primeira pessoa que Cristo ele revela que ele é de fato o Messias é para essa mulher. É para essa mulher pecadora. Às vezes você, pela situação que você está vivendo, pelos seus pecados, pelas suas feridas, você talvez pense: caramba, eu sou tão miserável, eu não posso estar perto de Cristo. Eu não posso, de fato, aceitar Ele na minha vida. Eu não posso, eu estou muito sujo. Mas eu quero que você se alegre hoje e perceba que a primeira pessoa que Ele fala é para justamente quem mais precisa dele. Jesus Cristo não está à procura dos perfeitos, Ele está à procura dos arrependidos, dos quebrantados, Ele está à procura daqueles que estão de fato doentes, para que assim Ele possa os curar e para que eles possam transbordar essa salvação e possam alcançar pessoas para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Ele não está à procura dos sãos, ele está à procura dos doentes. E é por isso que a primeira pessoa que ele se revela não é para um grande religioso que tem todos os mandamentos gravados. Não! Ele se revela para uma mulher pecadora, para uma mulher que tinha procurado ele de tudo quanto a forma, que estava procurando de fato Deus, porque a conversa revela isso. Essa mulher, ela tinha conhecimento que talvez muitos não tinham naquela época, ainda mais ela sendo samaritana, estrangeira. Ela estava com a esperança de que Cristo um dia apareceria e que mostraria todas as coisas. Porém, ela estava procurando no lugar errado. A Bíblia vai dizer, ela mesma fala isso: onde é que então eu adoro, afinal de contas? Porque vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, porque o templo está lá. E os nossos pais dizem que é nesse monte que nós devemos adorar. Porém, Jesus ele vem e soluciona o problema. Ele fala o seguinte: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E já não é mais nesse monte ou lá, mas será em espírito e em verdade. Essa adoração será genuína, essa adoração será em um estilo de vida, essa adoração será de fato uma adoração que não apenas é algo que vai parar num culto, essa adoração não será apenas algo emocional, essa adoração será de fato uma transformação, que ela começará de dentro para fora. E então, a partir do momento que essa mulher percebe tudo o que aconteceu, que ela estava
de cara, ela estava face a face com aquilo que ela procurou a vida toda e ela nunca achou, naquilo que ela procurou em vários homens e esses homens a machucaram. Na hora que ela percebe isso, olha só o que a Bíblia diz, o que acontece. E nisto vieram seus discípulos e admiraram-se de que estava falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguma coisa para comer? Então Jesus Cristo lhes responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. E então a Bíblia vai dizer o seguinte, que depois que aquela mulher anuncia o evangelho, olha só o que acontece. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, e disse-lhe tudo quanto tenho feito. E eu quero terminar essa mensagem com esse versículo. Eu quero que você perceba uma coisa, com tudo que eu te falei. Você quer ser livre de fato da solidão? Você quer alcançar a liberdade que talvez você nunca tenha alcançado? Você quer entender Deus de uma forma como você nunca tem entendido? Aliás, você quer mais do que entender, você quer experimentar Deus de fato? Eu acredito que com a história dessa mulher, nós vamos conhecer a vida, a nossa própria vida. Ela é um reflexo do que nós somos muitas vezes. Uma pessoa que procura Deus, mas não sabe de fato o que quer, não sabe de fato do que precisa, e por causa disso tenta procurar em várias coisas, como ela. Ela procurou nos homens, ela procurou ser amada por esses homens, ela procurou ser aceita por esses homens, mas isso só a destruiu. Ela manchou a sua reputação de tal forma que a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela estava procurando água, e esse horário que ela estava procurando água não era um horário comum das mulheres estarem lá. Ou seja, o que isso revela? Provavelmente ela estava fazendo aquilo escondida, talvez com medo de ser rejeitada, de ser mais magoada do que ela já era, talvez com medo de ser mais mal vista do que ela já era. E para evitar esses comentários maldosos, ela vai no horário diferente, porque ela não queria que ninguém fosse a perturbar. Provavelmente essa mulher, ela se sentia sozinha, ela se sentia vazia, mas ela não sabia que no dia que ela, talvez um dia comum, um dia que ela só ia procurar água mais uma vez no poço, água que não pode saciar a sede dela, ela estaria de frente com a água viva, que estava pronta para poder preenchê-la por completo. E a partir do momento que essa mulher, ela é cheia, o que acontece depois do encontro que ela tem com Cristo? A Bíblia nos diz, como eu acabei de ler para você, que ela vai lá e anuncia para aqueles que ela estava tentando evitar, porque talvez a machucaram. Ela vai lá e anuncia: será que porventura não é esse o Cristo? Venham e vejam, ele anunciou tudo o que eu tenho feito. E a Bíblia diz que por causa da palavra dela, muitos creram. E ela ganhou aquela cidade de Samaria para Cristo. E muitos alcançaram a salvação por causa dela. O que eu aprendo com essa história? Que só alcança a verdadeira liberdade da escravidão, da solidão, aquele que primeiro reconhece a sua situação. Se você não reconhece a sua situação, como essa mulher reconheceu diante de Deus, falando: eu de fato, eu não tenho marido, ou seja, eu estou vivendo a minha vida numa lama e eu preciso de uma transformação, você nunca será liberto da solidão. Você nunca será liberto dos vazios emocionais, dos vazios espirituais. Você nunca será liberto do vazio que só Cristo, a água viva, pode preencher. E depois eu percebo que quando nós ganhamos um propósito, é necessário que nós continuemos trabalhando para Deus. Porque
Você nota uma coisa nessa história? Que ela só compartilhou a palavra do Senhor quando ela estava cheia. Não compartilha com as pessoas aqueles que estão vazios. E é por isso que muitos têm vivido na solidão. Eles têm feito uma fachada e têm tentado viver a sua vida de aparência. Como talvez essa mulher estava tentando viver. Essa mulher ela tinha tido 5 maridos e agora estava com um que não era dela. Por que ela estava fazendo isso? Talvez para aceitação. Talvez buscando preencher o vazio da alma dela nessa pessoa. Estava tentando ser menos mal vista, talvez. Mas a verdade é que ela já estava numa situação tão deplorável que as pessoas já sabiam e ela não conseguiu esconder. Porém, no momento que ela assume a verdade diante de Deus, Deus ele pode fazer uma obra na vida dela. E como eu e você, que nós não fomos até Ele, Ele veio até nós, e por isso que o João diz que primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós tivemos um encontro com Ele. E Ele nos transforma de dentro para fora à medida que nós reconhecemos que nós precisamos dEle. E quando nós fazemos isso, nós somos transformados e nós começamos a compartilhar a palavra dele para que vidas venham ser transformadas também. O que eu quero que você entenda é que se você está vazio hoje, você precisa de ter Cristo na sua vida. E não só ter Cristo, mas você precisa de começar a se mover. Você já parou para perceber que quando nós estamos num cômodo e esse cômodo acende por uma luz, que é uma luz de sensor, se a gente permanecer nesse cômodo parado, essa luz apaga com a gente ali dentro daquele cômodo? Por que você acha que essa mulher, a partir do momento que ela conheceu a Cristo, ela começou a divulgar tudo o que aconteceu para levar as pessoas para Ele? Porque ela estava tão cheia da presença dele que ela não conseguia ficar mais parada. Ela estava cheia, agora era a hora dela compartilhar. Só que tem gente que depois que conhece a Cristo, para o seu processo de transformação, para o seu processo de relacionamento. E o problema é que quando você para, isso não quer dizer que Deus se afastou de você. Ele está com você, ele continua do seu lado. Assim como nós nos aproximamos de uma lâmpada e ela se acende quando ela percebe o sensor, quando o sensor percebe a nossa presença, ela se acende. A corrente elétrica está passando naquela lâmpada. E mesmo que ela se apague, a corrente elétrica continua passando naquela lâmpada. O problema dela se apagar é porque nós nos acomodamos e ficamos parados naquele mesmo lugar. E por isso que ela se apaga. O problema de quando você conhece a Cristo e para de compartilhar a mensagem dele é que você para de perceber que ele está do seu lado. Quando você conhece a Cristo e para de se aprofundar no seu relacionamento com ele, você começa a entrar no lugar onde você começa a duvidar da presença dele. E porque você duvida, o seu coração se torna insensível. O seu coração deixa de ser acessível a ele. E por isso você continua vazio. Entende? Eu não estou aqui para julgar se você teve um encontro verdadeiro com Cristo ou não. Isso é você com ele. Mas uma coisa que eu quero que você entenda do fundo do meu coração hoje é: você quer ser liberto do vazio da solidão? Você quer ser de fato limpo? Você quer ser de fato transformado? Você quer de fato não depender das pessoas para você poder perceber, caramba, eu sou amado e é pelo amor verdadeiro que é Cristo? Se você quer perceber isso hoje, se você quer sentir de fato isso, só tem um caminho: reconhecer o Senhor de fato como seu Senhor, ou seja, entregar o seu caminho a Ele e entender que independente da sua situação, Ele está ao seu lado. Quando eu entendi isso, quando eu fui preenchido por Cristo naquele momento, eu procuro sempre que eu posso compartilhar essa verdade com as pessoas. A verdade que Deus está sempre do nosso lado. Hoje, quando eu me sinto sozinho de vez em quando, porque vazios emocionais, solidão emocional, pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Você ser cristão não te inibe de você se sentir, por vezes, solitário, por causa que você talvez está muito afastado de pessoas. Não te inibe de você sentir as aflições da vida. Não te inibe de você sentir as doenças emocionais. Não te blinda. Mas uma coisa é fato. Quando você se torna cristão de verdade, que você começa a perseguir o alvo que é Cristo Jesus, começa a anunciar a sua palavra e começa a se relacionar com Ele de fato todos os dias, se mantendo em movimento, o fato é que em você começa a se gerar uma fonte.
E essa fonte começa a transbordar. E quando ela transborda, ela vai transbordar não só na sua vida, mas ela vai transbordar na vida de todas as pessoas ao seu redor. Hoje, quando eu me sinto sozinho, eu não corro mais para pessoas. Eu corro primeiramente para Deus. Eu me lembro que está escrito em Isaías capítulo 49, versículo 15 a 16, o seguinte. Deus mesmo que fala isso. Ainda que uma mãe, ela se esqueça de seu filho, o Senhor não se esquece de nós. A Bíblia vai dizer que Ele tem o nosso nome gravado nas palmas das suas mãos. Quando eu me sinto sozinho, sabe o que eu faço? Eu me relembro que está escrito em Salmos, capítulo 68, no versículo 5 a 6. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas, e que Ele faz que o solitário, ele habite em família. Mas em contrapartida, Ele fala também que aquele que não crê nele, aquele que não tem o coração acessível a Ele, acaba vivendo numa situação de escassez. Quando eu estou sozinho, eu me lembro de Salmos, o Salmo 27 que eu acabei de ler para você, e o versículo 10, onde o salmista vai dizer, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele me acolherá. Quando eu estou sozinho, sabe do que eu me lembro? Sabe do que o Espírito Santo me lembra? Ele me lembra do ide de Cristo em Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde ele fala, vão, façam discípulos em todos os lugares do mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dado, e a parte que me toca, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus que prometeu. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, e de fato Ele está, mas na vida daqueles que o buscam todos os dias. Eu preguei uma mensagem anteriormente a essa, que se chama A Responsabilidade de Amar. E resumindo essa mensagem, lá eu expliquei que para que a chama do relacionamento com Cristo ela se mantenha acesa, é necessário constância e não performance. Ele não está te pedindo performance, Ele está te pedindo constância. Se você for constante na presença dEle, se você continuar se movendo por Ele e para Ele, eu duvido você se sentir sozinho novamente. Eu duvido, mesmo que a solidão ela bata a porta do seu coração, ela não ser expulsa pelo amor que expulsa todo medo, pelo amor que nos encoraja, pelo amor que nos liberta de toda a escravidão, que é Jesus. Se você quer ser liberto hoje, eu quero te oferecer uma oportunidade, assim como essa mulher samaritana ela teve, que é a oportunidade de receber Jesus Cristo na sua vida. Ele não está te pedindo para que você mudar tudo da noite para o dia, não. Ele nos pede o seguinte, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vir, você pode vir do jeito que você está. Mas eu quero que você entenda uma coisa do fundo do meu coração, que eu demorei um tempo para entender, e por isso eu não experimentei o que eu estou vivendo há mais tempo. A presença de Deus por completo, o amor dele de uma forma extraordinária. Eu demorei tempo para poder entender isso, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E muitos querem aceitar Cristo como seu Salvador, mas poucos querem aceitar Ele como seu Senhor. E é aí que faz toda a diferença. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, aí é que a situação muda. Porque agora já não é mais do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele quer. E quando nós vivemos do jeito que Ele quer, aí sim, Jeremias capítulo 29, versículo 11 se cumpre. A Bíblia vai dizer, eu, o Senhor, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, planos de vos fazer prosperar e de vos dar um futuro de esperança, o futuro que vocês esperam. Você quer de fato terminar bem? Você não vai terminar bem pelas suas escolhas, eu já te adianto. O ser humano ele tem uma tendência à autodestruição. Porém, a verdade é que quando nós estamos com Cristo, Ele nos liberta de uma escravidão do pecado que nos leva à morte para uma vida em espírito que vai nos levar à vida. Uma vida de santidade, uma vida de entrega completa, uma vida de relacionamento com Deus. Se você quiser viver isso, hoje Deus está disponível para você, basta você aceitá-lo. Se você quiser, eu quero que você faça hoje comigo uma oração de profissão de fé. O que é isso? É uma oração de reconhecimento do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ah, Pedro, por que eu tenho que fazer isso? Porque Jesus Cristo que fala isso. Aquele que crê com seu coração
e confessar com seus lábios que eu sou o Senhor e não me negar diante dos homens, eu pegarei o seu nome e confessarei diante do Pai, para que ele assim tenha a vida eterna, que sou eu. Essa graça, esse dom de Deus que ele não pode comprar porque é um dom meu, um dom gratuito que eu quero oferecer a ele. Porém, você tem que reconhecer esse ato de compra, esse ato de amor de Deus, para que assim você possa receber. Não tem como você receber o dom de Deus se você não crê. Então por isso que é necessário você fazer essa profissão de fé. Se você quiser, apenas feche os seus olhos comigo e faça essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, por favor, Jesus, no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu não quero viver mais do jeito que eu quero, mas eu quero viver do teu jeito, porque o teu jeito dá certo, o teu jeito transforma, o teu jeito liberta, o teu jeito é luz para a minha vida. E eu quero viver dessa luz, meu Pai. Tenha misericórdia de mim e me ajuda todos os dias a viver o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma única coisa que eu queria te pedir é: escreva aqui nos comentários: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: aquele que me confessar diante dos homens, eu pegarei o nome dele e confessarei diante do Pai. Porém, aquele que se envergonhar de mim e me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do Pai. Se você fizer isso hoje, você vai estar de fato entregando a sua vida para Cristo. E agora você vai começar um processo que não é do dia para a noite, não é um piscar de olhos, mas é um processo que começa agora para toda a vida, até que ele venha. Um relacionamento onde você vai aprender todos os dias a ser parecido com a luz do mundo. E assim as trevas que estão na sua vida, elas vão começar a aparecer. E você vai começar a ser liberto delas com Cristo. Todos os dias aprendendo dele. Se você aceitou a Cristo também, eu gostaria de te pedir uma coisa. Procure uma igreja local que confesse Jesus Cristo como seu Salvador e que pregue a palavra. A palavra é o que liberta, a palavra é o que transforma, ela é o nosso guia. Não tem como. Se você não confiar na palavra do Senhor Jesus, você não confia nele, porque você está descartando a palavra dele. Então procure uma igreja que professe Jesus e pregue de fato a palavra como ela é. Para que assim você possa ser aperfeiçoado e possa aprender com pessoas que não são perfeitas. Eu sempre gosto de reiterar isso. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas arrependidas como eu, como você, como a mulher samaritana, que tiveram de reconhecer um dia que estavam perdidos, mas agora foram encontrados pelo amor que lança fora todo medo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.